Vou falar sobre autoridade espiritual e o texto que eu vou usar, Romanos 13, eu vou deixar bem claro, ele está falando diretamente autoridade estatal. Este é o contexto. Só que como eu estou pregando sobre Romanos, mais adiante eu vou falar sobre isso. Hoje eu vou aplicar de forma diferente. Romanos 13, 1. Diz assim a palavra do Senhor. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Verso 5. É necessário que lhe sejais sujeitos, não somente por causa do temor de punição, mas também por dever de consciência. Oh Deus, ligaram o helicóptero ali atrás? Não, tá bom, só diminuir um pouquinho, né? Não tem problema não. Concorrer com o helicóptero não dá, né? Como eu disse, o tema da minha pregação hoje, com base em Romanos capítulo 13, é autoridade espiritual. Aqui o contexto, Paulo ele vai falar diretamente sobre a autoridade estatal, mas é claro, nós podemos aplicar em todos os contextos, no caso do pastor para com a igreja, para com as ovelhas, no caso do marido para com a esposa, no caso do patrão para com os empregados, porque o princípio é o mesmo. E aqui é um texto não muito diferente de outros, que é muito mal interpretado e levado a extremos. Levado a extremos em que sentido, pastor? Normalmente as pessoas ao lerem Romanos 13, elas leem de forma equivocadas, ou elas vão para o extremo da ditadura, onde parece que toda autoridade é infalível, onde o pastor é quase um papa, onde ele jamais pode ser questionado, perguntado, e não pode ouvir nada de ninguém, a não ser que seja do próprio Deus. Infelizmente tem alguns pastores que têm a síndrome de Adão. Qual é a síndrome de Adão? Aquele que só ouve se Deus fala com ele. Do contrário, não pode ouvir ninguém. Mas pessoas também vão para o outro extremo. Qual outro extremo? Já que eles dizem, não, a autoridade é tudo maligna, então que haja anarquia, ou seja, não pode ter ninguém governando. Todos nós somos iguais, com base no entendimento errado, claro, eu vou explicar isso daí. Graças a Deus, a reforma protestante, ela tem um dos seus lemas como sola escritura, ou seja, a maior autoridade que existe na vida do cristão, que existe nessa igreja, que existe neste mundo, chama-se Bíblia Sagrada. Se as pessoas não obedecem, o problema é delas, mas para nós que somos cristãos, principalmente, sola a Escritura, ela é nossa maior autoridade. Ainda que a nossa igreja possa ter o estatuto, ainda que nós venhamos a seguir documentos históricos como a Confissão de Fé de Westminster e tantos outros, ainda assim a Bíblia é o que deve prevalecer. Um grupo, como eu disse, vai dizer que toda autoridade é ruim. Isso é terrível. Mas nós também não podemos cair no outro extremo e dizer que toda autoridade é perfeita, infalível e inerrante. Isso é um erro tremendo que a igreja comete. Tanto é que há algumas igrejas onde não há pastor, sabia? Porque eles dizem assim, não precisamos de pastor. Por quê? Diante de Deus somos todos iguais. Isso é mentira? Claro que não, isso é uma verdade. Somos todos iguais diante do Senhor. Mas, na igreja de Deus, o Senhor deu ofícios diferentes para cada um. Não porque um é melhor e o outro é pior. Não, é porque Deus, em sua sabedoria, deu atribuições diferentes para que o corpo possa se sustentar. Não é essa a ilustração que Paulo dá em Romanos 12? Que nós somos o corpo de Cristo? Que o corpo não é só ouvido, não é só orelha, que o corpo não é só braço, mas somos todos membros de um corpo, cada um na sua função. Então, eu quero passar alguns princípios aqui, de fato, na verdade apenas dois, de como desfazer essas duas heresias, de que toda autoridade é maligna e de que toda autoridade é divina. Toda pessoa levantada para pregar a palavra é ungido do Senhor. Mentira! Muitos são fingidos do Senhor. Já percebeu que tem muitos que dizem assim, olha, ninguém pode falar nada contra o homem de Deus. Ai daquele que falar contra o ungido. Essa frase é um clichê bem conhecido. Você sabia que reis, padres, para ratificar o seu pecado,
eles citavam justamente Romanos 13, para dizer que nem podia falar nada contra eles. Que como pode? Sendo que Deus me instituiu, então ninguém pode falar nada contra mim. Ai daquele que tocar no ungido, ai daquele que falar contra o ungido. E nós, infelizmente, vemos muito isso dentro da igreja hoje. É claro, as funções, seja de pastor, policial, rei, pai, mãe, são funções que Deus instituiu como autoridade. Eu não estou dizendo que as pessoas que exercem essa função são a vontade de Deus. Que todo pastor é a vontade de Deus, que todo governador é a vontade de Deus. Não estou dizendo que todos eles são a vontade de Deus, mas a função em si foi criada por Deus. É a vontade de Deus, meu irmão, que haja alguém que governe, por exemplo, a cidade. Você lê o livro de Daniel, Daniel diz que ele era governador, ele mais 3, e haviam 120 sátrapas, que eram como se fossem prefeitos. Você imagina uma cidade sem prefeito? Uma cidade sem um poder executivo, sem um poder legislativo, sem os vereadores que fazem as leis do Estado, sem o poder judiciário para julgar, seria uma bagunça. É claro que é a vontade de Deus que haja prefeito, mas o que não é a vontade de Deus é que ele seja um tirano, corrupto, malfeitor. É a vontade de Deus que haja governador, que haja alguém que de fato lidere o poder executivo do nosso país e dos estados. Óbvio que é a vontade de Deus, mas não é a vontade de Deus que esse governador seja um Adolf Hitler. Seja alguém que leve as coisas para extremos, do mesmo jeito, em relação à igreja de Deus. É a vontade de Deus que haja pastores? Óbvio que é. É isso que nós vemos Paulo o tempo todo dizendo. O que não é a vontade de Deus é que haja pastores que abusem do rebanho. Há pastores que, em vez de apacentar as ovelhas, eles arrancam até o couro da ovelha, a pele, tudo que eles podem. Com certeza isso não é a vontade de Deus. A Igreja Católica, ela durante muito tempo pregou essa heresia de que todo líder é divino, literalmente. Tanto é que em 1215, no Concílio de Latrão, a máxima era a seguinte: os poderes seculares estão sujeitos às ordens da igreja. O que eles acreditavam é que a igreja, os padres, o clero, ele era tão divino, que até o Estado precisava se sujeitar à igreja. Tanto é que se você ler a história da igreja, você vai ver que reis pediam autorização para padres, para bispos, para arcebispos, para fazer determinadas coisas no Estado. Então eles tinham essa máxima: os poderes seculares estão sujeitos às ordens da igreja. E por conta disso, padres que infringissem a lei gozavam de imunidade. Imagina que maravilha, hein? Todo mundo podia errar, o padre não tinha problema. O padre era o único que errava e não era punido por conta daquilo. E qual foi a consequência, pastor, desse período? Ora, o que nós conhecemos como a Idade das Trevas, onde os padres eram Deus, não podiam ser questionados, eram impunes, a impunidade é o que reinava, e por conta disso, o que aconteceu foi a Idade das Trevas. Você percebeu que no nosso país acontece a mesma coisa? Não só em relação à igreja, coloca em relação ao Estado. Por que nós vemos que a impunidade reina em nosso país? Por que nós vemos que a corrupção, melhor dizendo, reina? É por conta de impunidade. Por que as pessoas elas não têm medo de cometer crime? Porque as pessoas, meu irmão, elas saltam ao aeroporto, pegam a carga que ia para o avião e levam embora para casa. Por que políticos roubam à torta e à direito, tirando dinheiro da saúde, da educação e de vários outros lugares, e põe no seu bolso e faz isso de consciência limpa? Por quê? Porque eles sabem que o Brasil é um país onde não pune. Não pune. E quando ele é acusado, meu irmão, demora para ser julgado e o crime prescreve. Por conta disso eles dizem: o crime compensa. O crime compensa. Com pastores acontece o mesmo? Claro que acontece. Infelizmente tem alguns homens que não aceitam ser questionados de forma alguma. Não aceitam ser questionados. Alguns, eles sobem de nível. Para muitos, o ministério pastoral é quase que uma escala hierárquica. Ele é lá o diácono, depois é o obreiro e pastor. Só que não pode parar no pastor, né? Pastor é muito pouco. Ele é promovido a apóstolo. Há um tempo atrás eu lia sobre um cara que ele é o pai apóstolo. Não pode dar nome, que é o René Terra Nova, senão fica chato, né? Pai apóstolo, em que sentido? O pai dos apóstolos. Porque como começou a surgir um monte de apóstolo, tem muita gente igual eu, tem que ser diferente. Então ele foi promovido a pai apóstolo. Depois de pai apóstolo, ele foi promovido a patriarca. O cara já está no nível de Abraão, Isaac e Jacó, meu Deus. Próximo nível é o quê? É claro, né? Derrubar Jesus do trono. E detalhe, ele ainda consagrou a sua mãe como apóstola matriarca do útero profético. É claro, ele saiu dali.
Aquele útero tem que ser abençoado mesmo. Eu sei que muitos não vão para esse extremo, mas quantos pastores nós vemos hoje em dia que se julgam tão autoridade que são, na verdade, terroristas da igreja? Onde a pessoa não pode dizer que está insatisfeita com algo, que você está errado. O errado é, vai orar, rapaz, você que está errado. Ele não aceita ouvir crítica. Se alguém menciona sair da igreja, o que ele diz? Vai sair? Você vai sair dessa porta andando, rapaz. Mas você vai voltar aqui rastejando. Tem terrorista assim? Não tem? Tem. Quantos irmãos aqui já me falaram isso daí? Eles pegam exemplos de homens de Deus que falharam e usam aquilo ali como um álibi para o seu pecado. Por exemplo, a Escritura fala sobre Noé. Diz a Bíblia que Noé passeou na vinha, bebeu, encheu a cara, ficou bêbado e dormiu pelado. Terrível, hein? Só que aí então vem Deus e pune os filhos, na verdade um filho dele, porque esse filho expôs o pecado do pai. 2 filhos pegam um pano e cobrem o pai de costas. Agora o outro, o cão, o nome do filho já é feio, né? Cão. O que ele faz? Ele vai e conta para todo mundo, mas vocês não sabem o que o pai fez. O velho chapou o coco, tá lá, mundo de fora para cima. Diz a Escritura que Noé, errado, recobra a consciência, amaldiçoou o seu filho, diz, você vai ser servo dos servos dos seus irmãos. E de fato aquela praga pega, e ele vira escravo. Só que eles pegam esse exemplo, pegam o exemplo de Moisés. A Bíblia é fantástica por conta disso, ela cita erros grandes, de grandes homens de Deus, para que eu e você possamos ver que todo homem falha. Eles citam Moisés, porque Moisés também fez algo terrível. Moisés não fez nada mais, nada menos que casar com uma mulher do mundo. Só isso que ele fez. Ah não, aqui na igreja está ruim, vou pegar uma lá fora. Então ele casa com uma mulher do mundo, então seus irmãos, Arão e Miriam, dizem, tem porventura Deus falado só através de Moisés, ou ele tem falado através de nós também, se rebelando contra o irmão que era o líder que Deus tinha instituído? Diz a Escritura que Deus está com a praga em Miriam, e durante 7 dias ela fica leprosa, e o arraial não avança por conta da rebeldia de uma pessoa. Só que muitos pegam esses erros e inventam a teologia da submissão cega, aonde você não pode falar nada com ninguém, citam esses exemplos. Tá vendo? Noé errou. Olha o que aconteceu com quem vai falar deles, hein? Quer que aconteça o mesmo com você? Moisés errou. Então não tem problema, o pastor tem uma mulher caixa 2. Você não pode falar nada. E citam um exemplo de Moisés. Eles se esquecem que, nesse contexto de Moisés e Noé, Deus estava tratando a rebeldia daquele povo. Mas não quer dizer que Deus não tratou com os seus filhos. Óbvio que tratou. Ou nós nos esquecemos que a Escritura diz que aquele a quem mais é dado, mais é cobrado. Pode ter certeza, Moisés recebeu umas burdoadas na cabeça, assim como Noé também. Olha que interessante, a Escritura diz que Davi, ele vivia debaixo do reinado de Saul, e mesmo Saul sendo alguém perverso, Davi se submetia a ele. Davi não falava contra ele. Tanto é que, certa vez, 2 vezes, Saul tentou matar Davi. Eu nunca tentei matar você sabe, né? Não que você saiba, né? Então não tem motivo de você sair da igreja. Saul tentou matar Davi. O que Davi fez? Davi não desonrou o rei. Mas ele não ficou perto do rei, claro, né? Cascou fora. É assim que temos que fazer também. Se você está em uma igreja onde é pregado de tudo, menos a palavra de Deus, onde heresias são pregadas à torto e à direito, o que fazer numa situação dessa? Você precisa continuar ali? É claro que não. Se você continuar ali, você está sendo complacente com aquele erro. Você deve sair para um lugar que pregue a verdade. Mas você não deve sair falando mal daquele lugar. Você não deve sair espalhando o que eles faziam. Você não deve, muito menos, inventar as coisas, claro. A não ser uma pessoa que pode, você tem dúvida, o pastor lá falava assim, é verdade, não tem problema. Mas não devemos sair falando mal. 1 Samuel, capítulo 16, a Escritura vai dizer assim: disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul? Havendo eu rejeitado Deus, dizendo, eu rejeitei Saul. Havendo Deus rejeitado, para que não reine sobre Israel?
enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé o Belamita, porque dentre os seus filhos me provide um rei, falando a respeito de Davi. Mas olha o comecinho, que interessante. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul? Que Deus está dizendo assim, rapaz, esse rei é picareta, pilantra, sem vergonha. Eu o rejeitei. Ah, você é santo demais, você... Não, mas o que é isso? Saul é bonzinho. Não é isso que muitos fazem às vezes com o líder? Às vezes o pastor é um picareta, um sem vergonha, ele sabe disso, mas ele diz, não, mas aí do pecado dele Deus cuida. Isso é um erro. Você está compactuando com aquele erro, isso é terrível. Deus havia rejeitado aqui, só que Samuel estava com dozinha dele ainda. Agora o problema é que nós queremos honrar tantos os homens que acabamos desonrando a Deus. Meu irmão, você deve amar o seu pastor, sim, mas não acima da verdade. Você deve amar, você que é esposo do seu marido, sim, com toda a sua força, desde quando ele não vá contra a verdade. Você deve amar o seu patrão, pai, filho, você deve amar o seu pai, óbvio, mas desde quando ele não vá contra a verdade do Senhor. Agora, essa teologia é absurda de que homens são inquestionáveis. Isso é um erro. Se você conhece alguém que ele se diz inquestionável, pode ter certeza, ele não é uma boa pessoa. Ele tem falhas terríveis no caráter e como desculpa para suas falhas, para não se arrepender dos seus pecados, que ele diz, você não pode falar nada contra mim. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Deus, mesmo que ele tinha levantado vários homens para confrontar líderes, é isso que nós vemos durante toda a Escritura. Deus levanta homens para confrontar autoridades que estavam no erro. Em Josué, capítulo 3, diz que Deus levantou Eude para matar Eglon, rei dos Moabitas. Olha que interessante. Deus levanta um homem e diz, mata aquele rei pervertido. Não estou dizendo que você vai ter que matar a Dilma. Não, a Dilma pode, né? Brincadeira. Não estou dizendo que a gente vai matar um governador. Aqui era algo específico. Deus levantou Eude para matar Eglon, rei dos Moabitas, porque ele era um rei perverso. Os profetas, o tempo todo, você os vê falando contra as autoridades quando elas erravam. Em Jeremias, capítulo 1, verso 18, vai dizer assim, Deus falando, olha o chamado de Jeremias. Eis que te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Esse era o chamado de Jeremias. Jeremias, você vai ser um homem de briga. Você vai se levantar contra todo aquele que erra. E é interessante, Deus levanta homens para falar contra outros que erram. Que você olha biblicamente, está errado, então nós precisamos falar a verdade. Só que hoje em dia, quando nós falamos, o que as pessoas dizem para nós? Ai, pastor, não julgueis. Seja mais paz e amor. É engraçado que Deus levanta homens para falar contra os que erram. Agora, se a gente fala, a gente é errado. A gente é divisivo, isso é terrível, terrível, é o povo do mimimi, geração Nutella, infelizmente. Nenhuma autoridade é maior do que a lei, nenhuma autoridade é maior que a lei. Por que Cristo teve que morrer na cruz? Porque se ele não morresse, Deus quebraria a sua própria lei. Ou seja, todas as autoridades, não importa em qual campo esteja, devem se submeter à Escritura. A Escritura é a nossa regra áurea, porque a Escritura é a voz do próprio Deus. Assim como no nosso país, a nossa maior autoridade não é o presidente. Sabia? Nosso país, a maior autoridade não é o presidente, é a Constituição Federal. E o presidente deve se submeter a ela também. E o cristão é da mesma forma. A maior autoridade não é o seu pastor. A maior autoridade que nós temos é a palavra do Senhor. Agora, esse papinho de que, olha, não importa o que o ministro faz, por sua fé e submissão você será abençoado. Eu já ouvi isso de tantas pessoas. Não, o que o pastor faz com o dinheiro da igreja, para mim não importa. O que importa é que eu estou sendo fiel. Se o pastor não está sendo, o problema é dele. Esse é um engano. Você está ajudando ele a errar, se ele de fato administra o dinheiro da igreja errado. Então essa historinha, olha, não importa o que ele faz. O que importa é eu ser fiel. Não, se você sabe que ele faz de errado, ou ele não fala para ninguém a respeito das finanças da igreja, e mesmo assim você continua contribuindo, você está errado. É o que a Escritura diz, se um cego guiar outro cego, ambos vão cair no abismo. Em Isaías 9, o profeta vai dizer assim, Isaías 9:16, porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. O que acontece quando os guias são enganadores? Pastor, o que importa é o coração da ovelha. Pastor, Deus trata depois. Não é isso que diz a Escritura.
Os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Então você precisa saber, questionar, perguntar, claro, em amor, a respeito das coisas da igreja onde você congrega, meu irmão. Porque se o líder estiver em pecado, pode ter certeza, toda a igreja paga. Lembra do exemplo de Jonas? Diz a escritura que Jonas era um profeta rebelde. O que aconteceu no barco que Jonas estava? Jonas sofreu uma tempestade. Foi só Jonas que sofreu a tempestade? Ou foi todo mundo que estava com ele? Todo mundo afundou. Todo mundo não, né? Jonas afundou, mas todo mundo passou pela tempestade. Olha que interessante. Mas o pecado estava ali nele. Enquanto não foi resolvido, a tempestade não passou. Todos colheram por conta do erro do pastor. Agora, se o seu pastor é um pilantra e você anda com ele, pode ter certeza, há duas possibilidades. A primeira, ou você é tão pilantra quanto, porque é isso que a Escritura diz, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça. Então, quando eu vejo pastores que o tempo todo prometem riqueza para as pessoas, e eu vejo aquelas igrejas lotadas, eu não tenho mais dó daquelas pessoas como eu tinha antigamente. Sabe por quê? Elas têm o coração igual. Elas não estão indo ali para buscar a Deus, elas estão indo ali com o objetivo de enriquecer, com o objetivo de investir, porque convenhamos, rende muito mais, né? Ó, dá aqui o seu salário e Deus vai dar 10 vezes mais. Meu irmão, aplica lá em vez de aplicar na poupança. Poupança é 0,5% ao mês. Das duas, uma. Se o pastor é picareta e a pessoa continua ali, ela é picareta tão quanto? Ou, de fato, ela é totalmente desajuizada, não tem conhecimento algum. Mas a segunda é que todo líder é maligno. Esses são os extremos. Pessoas dizem, olha, todo pastor é um santo, tem contato direto com Deus, o telefoninho dele resolve com Deus na hora. Não toque nele. Isso é um extremo. Mas muitos vão para o outro extremo, que é o quê? Que líder nenhum presta. Que pai não presta, que governador não presta, que pastor não presta. A questão de obedecer à autoridade era polêmica aqui na época de Paulo. Sabe por quê? Imagina o seguinte. Paulo, ele veio do judaísmo, ele tinha muitas coisas em sua mente que ele sabia, olha, Deus ele disse que vai levantar para o seu povo sempre governadores que saiam do meio do seu povo. É isso que ele diz, por exemplo, em Deuteronômio 17. É isso aqui que o judeu cria. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Você imagina a cabeça dos judeus quando Paulo dizia, sejam submissos ao governador. Quem era o governador? Nero. O povo ficava louco. Como assim, Paulo? Mas a Escritura diz que nós temos que nos submeter apenas a reis que saiam do meio de nós. Só que eles se esquecem que nesta época aqui, de fato Israel era uma nação teocrática onde só Deus governava. Agora aqui em Romanos não. Em Romanos, o povo de Deus era uma nação dentro de outra nação. Ou seja, eles precisavam ser submissos a Deus, mas também precisavam se submeter à autoridade governamental. É por isso que Paulo vem e diz, vocês precisam obedecer esse doido que taca fogo nas coisas e toca a harpa, lira. É claro, não quando ele vai contra a vontade de Deus, eu vou explicar isso mais à frente. Essa era a diferença. Agora, eu e você, em relação ao Estado, nós devemos obedecer os governantes? Claro que sim. Meu irmão, você não pode sair andando com o seu carro na esquerda. Você não pode andar na contramão. Senão você vai ser punido, vai ser multado. Então, quando nós obedecemos às leis de trânsito, estamos obedecendo leis governamentais. É isso que Paulo diz. Nós somos o povo de Deus, só que estamos incluídos dentro de outra nação. Então, por conta disso, também devemos ser submissos. Desde que os governantes não emanem ordens que vá contra o que Deus diz. Tem um exemplo maravilhoso na Escritura que chegam alguns homens diante de Jesus, é claro, querendo pregar uma peça nele. Lembra quando eles chegam e dizem, Senhor, é lícito pagar tributo a César? Senhor, é lícito pagar imposto? Ai, como que eu queria que Jesus falasse, não pague imposto. Seria bom demais, né? Mas ele não disse isso. Lembra o que ele fez? Dá aqui uma moeda. Ele pega uma moedinha e diz, de quem é essa ficha de inscrição? As pessoas dizem, de César. Qual foi a resposta do Senhor? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Provavelmente essas pessoas, muitas delas, a maioria, fez uma pergunta capciosa, queria pegar Jesus em um erro. Vamos ver se a gente pega ele numa falha para a gente condenar. Como eles não conseguiram,
Não teve como. Mas é bem provável que muitas também tinham dúvida. Mas calma aí, Senhor. O governador explora a gente por meio de imposto. E nós somos filhos de Deus. Precisamos pagar mesmo. O que Jesus disse? Sim. Pague aquilo que lhe é devido. E o interessante é que Paulo, aqui no versículo 4, ele diz assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Ministro. É a mesma palavra usada para pastor. A mesma palavra usada para os apóstolos. Ou seja, o governador, o prefeito, esse Paulo estava explicando para eles, são ministros de Deus, enviados de Deus para o teu bem. É claro que muitos não cumprem a sua função. Não fazem isto. E quando eles andam em desacordo com a palavra de Deus, não precisamos obedecê-lo. Mas Paulo diz que a autoridade é ministro. Agora, eu e você devemos obedecer todo tipo de autoridade? Sim, claro que sim. A esposa precisa aprender a ser submissa ao marido, porque Deus instituiu o marido como cabeça na sua casa. Os filhos precisam aprender a obedecer aos pais, desde que o pai não peça coisa que vai contra a vontade do Senhor. Como, por exemplo, uma irmã dizia que a mãe dela falou assim para ela, olha, ela ia ao culto, andava 5 quilômetros a pé para a igreja, e a mãe dela disse assim, eu não quero que você vá mais à igreja. E nós sabemos que é mandamento do Senhor, não deixei de congregar, eu preciso ir. Ela em nenhuma hora foi desobediente à mãe, nenhuma hora foi insubmissa à mãe. Ela disse, mãe, eu amo a senhora, mas eu vou, com todo o respeito. Quantas vezes ela ia, voltava para casa, a mãe dela já tinha um fio de ferro esperando, e parece o Beto Carreiro na menina. E essa irmã era bem morena, mas você via as marcas roxas assim no braço dela. Irmã, o que aconteceu? Apanhei de novo. Apanhei. Mas nenhuma hora ela disse, eu vou, você não sabe de nada, porque Deus é mais importante que a senhora. É claro que ela sabia que Deus é mais importante, mas ela não foi insubmissa. Ela não desonrou. Ela disse, mãe, eu amo a senhora, mas Deus é em primeiro lugar na minha vida. Igual um irmão, uma vez, a mãe dele deixou um bilhete aí, na geladeira assim, filho, não quero que você vá à igreja. Ele colocou assim, mãe, te amo, fui. Não desonrou. Continuou obedecendo naquilo que a mãe dizia de acordo com a Escritura. Agora, a questão é, pastor, independente do tipo de governo, porque você sabe, existem vários tipos de governo. Tem a monarquia parlamentarista, a monarquia absolutista, tem a democracia. Democracia não vem do demônio não, tá? Por mais que pareça. Mas tem democracia, que é a princípio o sistema de governo do nosso país. Mas independente de qual seja o modelo de governo, é necessário que haja governo. Em Daniel capítulo 2, Daniel diz que é Deus quem remove e estabelece reis. Em Mateus 28, Jesus diz que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Ou seja, é necessário que haja autoridade em todas as esferas para que não haja bagunça. Meu irmão, se numa casa não há autoridade, a casa é uma zona. É uma bagunça. Se as crianças não sabem, ó, papai manda, a mamãe está ali juntinho com o papai e nós aqui é por hora de chegada. Mas ele manda mais. Se eles não entendem isso daí, a casa vira uma baderna. Pode ver, tem casa onde a autoridade veste saia, onde é a mulher que manda e a casa é bagunçada. Tem casa onde a autoridade não veste saia, a autoridade veste fralda. É pior ainda. A criancinha é quase que o reizinho da casa e tudo tem que consultar a criança. Ai, filhinho, você quer ir à igreja hoje? Se você não quer, papai fica aqui assistindo galinha pitadinha. Não é? É onde que nós vemos que são casas totalmente bagunçadas. Agora, dizer que toda autoridade é maligna por conta da queda, isso é um absurdo. Deus fez Adão e deu a ele a autoridade antes da queda, lembra? Antes do pecado. 1 Timóteo 2,12 diz assim a Escritura: e não permita que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ou seja, o sistema de governo patriarcal vem antes do pecado. Vem da criação. Pastor, a Escritura está dizendo que a mulher é inferior? De forma alguma, irmãs. As irmãs sabem que jamais pregaremos isso. É simplesmente que é uma instituição divina. E tem muitos casos que a mulher é muito mais capaz que o homem, eu tenho certeza. Pede para o seu marido lá, amor, olha o leite e o feijão está na boca de trás. Das duas, uma, ou vai derramar o leite ou vai queimar o feijão. Não consegue fazer duas coisas. O homem é totalmente limitado. A mulher não consegue conversar no zap, fino colo, com outra criança chorando, e o almoço sai na hora certa.
mas é simplesmente que Deus assim instituiu. Primeiro o homem e depois a mulher. É por esse motivo que o homem deve governar a sua casa. Porque Deus assim o quis. E aqueles que fogem dessa responsabilidade estão fugindo de algo que Deus deu a eles como responsabilidade. O homem foi chamado para governar o lar. Portanto, eu falo para você, irmã que é casada, você não deve falar de qualquer jeito com seu marido. Você não deve desonrá-lo. Você não deve falar mal dele para os outros. Porque, fala, isso não é absurdo. Esposas que falam mal do marido para os outros. Minha querida, você está falando mal de você mesmo, porque você escolheu casar com ele. Isso é um absurdo. É terrível. Não fique denegrindo a imagem do homem que Deus colocou na sua vida. Nem de brincadeira, irmão. Fala para você do fundo do coração. Mas nem de brincadeira falar mal do seu marido. Ah, porque esse aqui, nossa, se cuidar de duas tartarugas, uma foge. E acha bonito. Você está denegrindo a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Filhos, obedeçam os seus pais, independentemente se eles sejam cristãos ou não. Obedeça-os. É interessante que em relação ao marido e à mulher, em Efésios 5, Paulo vai dizer assim: as mulheres sejam submissas ao marido como ao Senhor. Que coisa! Mulheres, se sujeitam aos seus maridos assim como vocês sujeitam a Deus. Você faz brincadeirinha com o nome de Deus? Faz nada. Espero que não, tem temor. É porque com o marido você faz. Filhos, aprendam o seguinte: existe um mandamento, o primeiro dele com promessa, que é este daqui: honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias. Ou seja, honre vida longa. E é claro que a recíproca também é verdadeira. Chame pai e mãe de velho. Você, eu vejo às vezes filho chamando pai de você, mas eu já fico nervoso. Como você chama sua mãe de você, seu pai, criatura? Não pode. Ensina, meu irmão, minha irmã, seu filhinho desde pequeno. Ó, filhinho, aqui em casa é o seguinte: é sim senhor e não senhora, senão é tapa na orelha. Não pode. É o mínimo. Honre teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias. E você, meu irmão, que é pai, que é mãe, você não pode aceitar o seu filho falar para você de igual para igual. Não pode. Porque você sabe, né, os filhos eles vão crescendo. Mas não interessa. Pode ficar maior que o pai e que a mãe. O pai e a mãe continuam sendo autoridade. Não aceite. Não aceite de forma alguma. Eu sei que muitos dizem, por exemplo, política é pecado, pastor. Falar de política. É que eles não conhecem, por exemplo, Romanos 13, que fala sobre autoridade, sobre como se sujeitar ao governo. Eu vou falar disso mais em Romanos, nos dias de quarta. Mas já viu aquela frase que religião e política não se discute? Principalmente no Facebook, dá uma briga danada. Política e religião não se discute. Como assim? Por conta de religião, há pessoas que estão indo para o inferno. Mas você não pode falar que essas pessoas que pegam a caminhadinha e vão para Aparecida Pé estão indo para o inferno. Não pode. Porque pastor não discute religião. Por conta de religião, pessoas são condenadas. E por conta de política, muitos passam fome. Muitos não têm acesso a nada. Por quê? Porque não se pode falar sobre essas coisas. Isso é outro absurdo. Agora, com base em tudo que a Escritura diz, você dizer que a função de autoridade é algo maligno, é terrível. É terrível. É claro, a autoridade erra. Claro que erra. Mas não é por causa disso que eu e você devemos desrespeitar. Você acha que a ovelha erra com o pastor ou não? O que você acha? Pastor, eu não. Aleluia. Claro que erra. E aqui na igreja, você tem um pastor e um tanto de ovelha. Imagina se eu mandasse embora cada ovelha que erra comigo. Pensou? Cada ovelha que não me responde no WhatsApp. Criatura, como você não responde? Mas você percebeu que o pastor precisa ser altamente flexível com as ovelhas? Mas quando é o pastor que erra, elas não são flexíveis? Depende do erro, claro. Mas não. Pastor, o senhor falou que ia à minha casa, eu fiquei esperando com o café na mesa, o senhor não foi. E às vezes o pastor esquece. Manda uma mensagem, lembrei. Mas eu garanto, para comer eu não esqueço, não. É difícil esquecer essas coisas. Mas nós somos intolerantes com o erro do próximo. Não é assim na escola? Você está lá, os alunos estão tudo sentadinho. O professor ele fica lá um tempão escrevendo as coisas certas, explicando. Ele coloca um 9 vezes 5, 46. Ah, professor, está errado. Você pega só o erro? Você percebeu que muitos fazem isso também em relação à igreja? Não perdoam.
Não perdoam o erro do pastor. O pastor não pode esquecer, às vezes, o aniversário. Não de já se viu. Pastor não sabe a data do meu aniversário. Mas nem Facebook você tem para lembrar o pastor, criatura. O bom é o Facebook hoje em dia é uma mão na roda. Avisa a gente de muita coisa. Eu tô lá. Nossa, ontem foi aniversário do fulano, hoje do outro. Irmão, parabéns. Deus abençoe você. Pastor, você lembrou? O Facebook lembrou. Porque eu não falo, né? Mas eu e você devemos lembrar sempre que devemos também ser tolerantes, claro. O diabo, ele é o príncipe deste mundo. Agora, não é por conta disso que todo governante é maligno, que toda autoridade é maligna. Claro, o diabo ele vem sempre para matar, roubar e destruir. E um dos objetivos do diabo é fazer o quê? É mostrar o erro na autoridade. Sabia disso? Lembra a respeito de Jesus? Que ele disse: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então, meu irmão, o seu pastor ele vai errar assim como você erra. Se não for aqueles erros bem cabeludos mesmo, tolere. Não precisa nem falar tudo, né? Imagina se tudo for meu erro, você falar para mim: ei, pastor, hein? Ninguém aguenta, o tanto de gente falando na minha cabeça. E às vezes os irmãos falam, eu não ligo, sinceramente, eu não ligo. Mas imagina o seguinte, eu lembro que uma vez eu estava conversando com meu filho, acho que ele tinha uns 6 anos, eu acho, não lembro. E ele disse assim: pai, médico ganha bem? Ele ganha. Engenheiro, pai, ganha bem? Ele ganha. Jogador de futebol ganha bem? Muito bem. E por que você é pastor? Oh, Deus do céu, que karma, hein? Porque ele vê tudo que ele perguntava lá em casa: não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Por que você é pastor? Eu peguei e expliquei para ele: filho, é o seguinte, toda profissão ela é digna, toda. Independente de varrer uma rua, assim como Lutero diz, varra uma rua para a glória do Senhor. Toda profissão é digna. E eu expliquei para ele: só que tem uma diferença. O que Deus vocacionou o seu pai não é nem um pouco reconhecido aqui nesse mundo. E o pai sabe disso, e o pai foi para o ministério sabendo disso. Só que, pensa o seguinte, um médico, se ele for um bom médico, através do seu estudo, do seu trabalho, do seu conhecimento, ele é capaz de prolongar a vida de uma pessoa. A pessoa chegou morrendo, ele diz: olha, muda dos seus hábitos alimentares, faça exercício, tome esse remédio. E talvez aquela pessoa que morreria com 50, ela viva ali até os 65. Isso é louvável. Louvado seja Deus pela vida desses profissionais. Filho, só que o que seu pai faz é diferente. O que seu pai faz não proporciona apenas 15 anos a mais de vida, mas através de uma pregação a pessoa pode ter uma vida eterna pela frente. Eu estou explicando isso para ele. Eu disse para ele: olha, por exemplo, o pedreiro. Esse prédio foi construído por um pedreiro, a casa que nós moramos foi construída por um pedreiro. Louvado seja Deus pela vida deles. Só que ele disse: filho, só que está vendo? O que eles constroem ficam aqui. Agora o pai ajuda as pessoas a construírem casa lá na glória, através da pregação do evangelho. Ele diz: nossa, pai, não sabia. Mas não quer ser pastor não, ser jogador de futebol. Acho que pensou no salário, né? Mas é assim. Agora, se muitos pegam algo santo, que é o ministério, e pegam para enriquecer à custa dos incautos, o problema é deles. Nós vamos continuar fazendo o que é correto, inclusive condenando a eles. É isso que a Escritura diz. É isso que a Escritura diz, e é assim que nós vamos fazer. É claro, tem igrejas que dizem assim: olha, não temos pastor, porque aqui somos todos iguais. Aqui somos todos iguais, irmãos? Claro que somos todos iguais. Todos conseguem tocar guitarra, igual o Robson toca aqui ou não? Igual, vírgula. Como diz alguns esquerdistas, né? Alguns são mais iguais que outros. Temos funções diferentes. Apenas isso. Eu não consigo fazer coisa que às vezes os irmãos fazem. Nossa, uma vez eu estava construindo, meu sogro construiu uma parede inteira. Eu falei: deixa eu colocar alguns tijolos. Eu falei: é fácil, eu estou vendo o cara fazendo, não é possível que eu não faça. Eu coloquei a fileira de tijolo em cima da janela, assim. O único lugar que dava infiltração em casa foi na fileira em cima da janela. O Edivaldo, um dia, estava cortando piso lá em casa. Eu falei: rapaz, isso aqui é igual cortar papel, sulfite. Deixa eu cortar aí, Edivaldo. Mas na onde que saiu o negócio? Não saía. Eu falei: irmão, volta aqui, deixa eu voltar para estudar. Não dá. Cada um tem uma função diferente. Você vê, na nossa igreja, nós não temos pastoras porque nós não acreditamos que isso é bíblico. Mas não é porque nós não temos pastoras que você vai tratar a mulher do pastor de qualquer jeito. Claro que não. Ela é igual? Claro que é igual a todo mundo. Mas merece o respeito por ser esposa do pastor. Olha, eu não estou dizendo para você fazer isso, estou dizendo que eu faço. A esposa do meu pastor, ela tem 1 ano a mais que eu, acho, ou 2. Eu não a chamo nem de você. Senhora. Estou dizendo: você tem que falar isso com minha esposa, não, tá? Na verdade, fica bravo chamar de senhora, chama de Raquel. Melhor. Mas sabe por quê?
Eu vejo a importância que ela tem na vida dele, que se não for ela cuidar da casa, do trabalho, das coisas, para que ele, de fato, traga a mensagem do Evangelho, e, cara, o trabalho dela é fundamental, só pela questão do respeito. Agora, essa frase que somos todos iguais, ela foi dita por pessoas rebeldes, que não queriam obedecer ninguém. Essa é a típica frase. A pessoa não quer obedecer ninguém, o que ela faz? Ela começa a colocar defeito nos outros, ela começa a dizer que todo mundo erra, ela começa a dizer que todo mundo é igual. Eu preciso citar para ela o exemplo de Datã, Coreia e Abirão, que diz a Escritura que eles se levantaram contra o seu líder. E o que aconteceu? Diz a Bíblia que o chão se abriu e eles foram tragados vivos para o inferno. Eles, esposas, filhos e bens. Ora, mas era todo mundo igual. Só que aquelas autoridades ali eram igual, diferente. Então devemos sim aprender a respeitar sempre. Pedro diz isso, que nós não devemos desprezar a autoridade, e aqueles que fazem isso estão, na verdade, procurando um álibi para o pecado. Então começa a achar defeito em tudo que é coisa. Não é isso que muitos dizem? Para que obedecer pastor? Para que ir para a igreja dar 10% do salário, como o irmão disse aqui no começo? Para quê? Não precisa disso. Igreja é só para prender o povo. Infelizmente, muitas são terroristas e dizem isso. Mas normalmente essas pessoas que dizem essas frases, elas estão dizendo o seguinte: não vai, sabe por quê? Aqui fora você vive do jeito que você quiser. Porque lá, se você dá um erradinho lá com alguém, o pastor vai cair matando em cima de você. Lá, se você anda com uma roupa indecente aqui fora, ninguém vai falar nada. Agora, põe uma foto no Facebook com decote para você ver. O pastor vê, meu irmão, e põe a mão no Facebook e atravessa no seu pescoço. Põe a roupa, irmã, decente. Pelo amor do Santo Cristo, cubra. Então, na verdade, as pessoas que dizem assim, é apenas rebeldes disfarçados de intelectuais. Não passa disto. Agora, eu não preciso de pastor. Você não precisa, eu preciso. E eu tenho coisas que eu não entendo na Bíblia. Eu não sou bem dotado, eu não sou um gênio. Eu não tenho contato direto com Paulo, com Pedro, para ligar assim: ô Paulo, o que você explicou aqui em Romanos? Manda um WhatsApp aí, Paulo. Eu não consigo. Eu preciso de pessoas que me ensinem, sejam pessoas vivas ou pessoas mortas, através de livros. Agora, dizer que não precisa é um engano. Eu tenho bastante dificuldade, então, por isso, graças a Deus, pelos meus pastores, pelas pessoas que vieram antes de mim. Agora, já encerrando, em João capítulo 17, diz que houve um tempo, em Juízes capítulo 17, houve um tempo em que não havia autoridade. Sabe qual foi a consequência de um tempo onde não havia autoridade? O povo se corrompia. Cada um fazia aquilo que achava mais reto. Se não há alguém para definir as regras, pode ter certeza, o mundo vai se apodrecer a cada dia mais. Porque, convenhamos, se não há uma lei dizendo homem não pode casar com 2 mulheres, imagina uma bagunça que vai virar? Se não existe uma lei de trânsito, imagina todo mundo andando para tudo que é lado aqui, a bagunça que não ia ser. Então é necessário que haja ordem. E é claro, o maior exemplo de submissão que nós vimos na Escritura, sabe quem foi? O próprio Cristo. O maior milagre de Jesus não foi ressuscitar um morto. Eu creio que foi se submeter a Maria. Porque é isso que a Escritura diz: em tudo lhe era submisso. Você consegue imaginar? Maria, Jesus, você já varreu a casa? Sim, senhora, mas vou varrer agora. Foi submisso a ela. Se um líder maligno pode destruir uma nação, e nós sabemos que pode, é isso que nós vemos em Hitler, é isso que nós vemos que o Lula fez com o nosso país, é isso que nós vemos Maduro fazendo com a Venezuela. Em contrapartida, líderes e homens de Deus cheios do Espírito Santo podem abençoar nações inteiras. É isso que nós vemos com John Wesley na Inglaterra. Agora, se o seu líder ou o seu pastor, e líder que eu digo, líder de pequeno grupo, qualquer pessoa que seja acima de você, falando em relação à igreja, claro, se o seu líder ou se o seu pastor, se ele é um homem de Deus, honesto, fale como você, mas honesto, honre-o, ame-o assim como ele ama você. Esse é o mandamento da Escritura para mim e para você. Em 1 Crônicas diz que Davi ele tinha um exército. Então fala sobre um homem chamado Amassai. E olha o que diz: entrou o Espírito em Amassai, Espírito com E maiúsculo, dizendo Espírito Santo. O Espírito Santo entrou em Amassai e sabe o que ele disse? Somos teus, ó Davi, estamos aqui para guerrear contigo. Eu sei que hoje em dia dizer isso daí, né? Pastor, estou contigo, somos teus. Soa meio baitola hoje em dia. Mas olha que interessante. Um cara cheio do Espírito Santo chega para o seu líder e diz assim: somos teus, estamos contigo, o que precisa fazer? Vamos fazer. Estamos aí para trabalhar. Depois, no segundo livro de Samuel, diz que alguns valentes de Davi, Davi tinha a sua tropa de elite, conhecida como os valentes de Davi. Diz a Bíblia que Davi está lá, acorda uma bela manhã,
Não tinha ninguém perto, ele só dá uma esbravejada. Ai, que saudade, que vontade de tomar uma água lá de Belém, da minha terrinha. 3 homens ouvem Davi suspirar que ele tinha vontade de beber água lá de Belém. E a cidade dele estava sitiada, cercada por inimigos. Sabe o que esses homens fazem? Eles saem, arriscam a sua vida, atravessam, vão lá em Belém, pegam água e traz. Está aqui, Senhor. Era isso que o senhor queria? Toma água. Davi fica, como? Davi nem bebe água, joga água fora. Deus me livre, esses caras, sua vida, não vou beber isso daqui. Hoje em dia, esses homens seriam tidos como puxa-saco, não seriam? Não, já se viu isso daí, olha, puxa-saco, você quer pregar. Davi diz, esses homens são homens cheios do Espírito Santo. Eu imagino um dia, ai, que vontade de beber uma água lá de Aparecida. Imagina, o Wander sai correndo aqui, os céus, pega o caminhão e passa por cima do carro. Eu vou trazer a primeira água para o pastor. É claro, brincadeira. Mas isso é um exemplo de pessoas que eram fiéis aos seus líderes e foram abençoados por conta disso. Eu lembro uma vez eu vi numa igreja, meu irmão, falei, cara do céu, o pastor tá igual, eu tenho um copinho de água aqui, né? Graças a Deus está cheio. O pastor ele pegou a água, na hora que ele tomou o último gole, que ele olhou para o copo assim que acabou, mas tem uns 30 querendo pegar o copo, querendo pegar. A briga aqui ia ser boa, imagina. O Marco tropeça no Wander, tropeça no Robson, que a Lisa cai por último. Mas eu sei que isso é só um exemplo pequeno. Mas olha a importância de nós sermos um com a nossa liderança. Se nós acreditamos de fato que são homens de Deus que Deus tem colocado à nossa frente. E para encerrar, põe ele, por favor. 2 Crônicas. Pode pôr o próximo. 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. A nossa segurança está no Senhor, claro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha que interessante. Deus nos dá segurança. Mas crede nos seus profetas, naqueles homens que Deus instituiu, e você vai prosperar. Olha, eu não entendo muito, às vezes, de mecânica, de casa, essas coisas nada, mas muitos irmãos, às vezes, vão fazer negócio e me consultam. Pastor, olha, surgiu essa oportunidade, o que o senhor acha? E eu vou orar, eu vou ver o que a Escritura diz. Eu fico feliz quando eu vejo as pessoas prosperando. Olha, pastor, deu certo. Fui para lá, mudei, comprei isso, comprei aquilo. É o que a Escritura diz. Crede no Senhor e estará seguro. Crede em vossos profetas e prosperareis. Põe o próximo. Vai para frente. 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Sabe o que é, né? Salário em dobro. Devem ser considerados merecedores de salário duplo. Os presbíteros ou o pastor, que é a mesma função. Os pastores que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Olha o que a Bíblia diz sobre o pastor. Se ele é alguém que se afadiga na palavra e no ensino, cara, esse cara deve ganhar 2 vezes mais. Pois a Escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. E depois ainda diz assim, não aceites denúncia contra o presbítero, contra o pastor da igreja, senão exclusivamente sobre depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, você viu alguém falando mal do pastor? Fala assim para ele, foi só você que viu isso aí ou tem mais alguém? Se for algo sério, não, quem que viu? Chama lá, vamos ver. Do contrário, não aceita a pessoa falando mal. Não, eu não estou dizendo por causa de mim, não estou dizendo por causa daquilo que a Escritura diz. Por conta da autoridade que a Bíblia diz. E o próximo, para encerrar? Hebreus 13:17. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Olha que interessante. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. É claro, seja submisso e obedeça àquele que de fato vela por vossa alma, que ora pela sua vida, que instrui você. E se você fizer isso, meu irmão, pode ter certeza, o Senhor abençoará cada um de nós a cada dia. Amém?